Shalom, Leiculano. Vamos agora fazer um rápido resumo da nossa porção da semana, a porção de número 37, a porção chamada Shelar, em algumas congregações chamada também de Shelar Lechá. Bem, os temas são os seguintes: explorando a terra de Israel, foi quando o povo pediu que mandasse uma comitiva, uma espécie de espiões para ver a terra. Um outro assunto: Moshe reza por Yehoshua, seu discípulo. Caleb vai para Hebron. 10 espiões voltam falando mal da terra. Há uma histeria e choro do povo, ameaça de destruição. Nessa porção há o decreto dos 40 anos no deserto, isso é muito ruim. Parte do povo tenta entrar à força. Temos também a parte cerimonial, são as oblações para o sacrifício, a oferenda de massá, de ralá, a oferenda de pecado comunal por avodat zará, idolatria não intencional, oferenda de pecado individual por idolatria não intencional e avodat zará intencional, idolatria de caso pensado. Tem o caso do homem juntando lenha no Shabat, que é o Mekosher, e a penalidade pela violação do Shabat. Um outro assunto muito bonito e maravilhoso, que é a implantação do Shema Israel, que é a prece fundamental judaica, no judaísmo. E, por fim, a lei do Tzitzit, que é a importância do homem. Isso é uma mitzvah para o homem, não para a mulher, do Tzitzit, ou seja, são os temas, os assuntos. Bem, o que eu posso falar aqui sobre essa questão do decreto dos 40 anos, isso ocorreu depois que o povo voltou, os espiões voltaram e o povo reclamou e começou a dizer que melhor que estivesse lá no Egito. E aí o Eterno decretou esses 40 anos. E essa data é uma data muito marcante, porque há na história, sempre nessa data, grandes tragédias. Não são pequenas, são grandes tragédias que aconteceram na história mundial, que cai exatamente nessa data. A data onde os espiões voltam e o povo reclama e o Eterno decreta 40 anos de permanência no deserto. Inclusive, os nossos sábios nos falam que essa data é a data do nascimento de Mashiach, ou seja, o rei de Israel, da descendência de David, Hamelech, do rei Davi, que vai reinar em Israel e trazer paz para Israel e paz para o mundo, onde haverá a extinção da idolatria. Então as religiões elas vão ser extintas, elas vão acabar, não por um decreto, mas pela força do Eterno. Eles vão enxergar que a crença criada é uma farsa, é uma ilusão, e eles vão se voltar para o Eterno. Todo joelho se dobrará, todo joelho se curvará diante do Eterno, e aí sim haverá o que é narrado em Isaías 66, em Shayahu, o profeta Isaías, no capítulo 66, que fala que toda a carne vai cumprir o sábado, vai cumprir o mandamento de guardar o Shabat. Então tudo isso é na era messiânica. E então religiões como islamismo, cristianismo, igrejas vão acabar, o budismo, o hinduísmo, essas crenças todas vão acabar. Mas vai haver um decreto, vai ter uma luta? Não. Eles vão tirar a venda dos olhos, que eles estão cegos até hoje. E o Eterno mantém essa cegueira para que cada um individualmente tenha o seu despertar, não pelo cunho emocional, mas pelo entendimento. E para isso Israel precisa dar exemplo de ética, exemplo de moral, exemplo de caridade, exemplo de irmandade, de ajudar.
Então, todas essas religiões vão ser destituídas, porque o Eterno vai tirar a cegueira dos olhos deles e eles vão ver que essa não é o caminho para chegar até o Eterno. E o Eterno vai trazer luz e os povos vão se libertar da idolatria. Olha que interessante. Na mesma porção que fala do decreto, onde o povo fica refém 40 anos, é a mesma porção que fala da oferta de pecado. O pecado comunal e o pecado individual. Fala sobre a idolatria intencional. É aquela pessoa que conhece a verdade, que conhece a Escritura e se torna um rachá, um malvado, um perverso e vai criar a sua religião, a sua feitiçaria, a sua macumbaria, porque quer, porque está de caso pensado. Então, olha só que interessante. E na mesma porção fala sobre penalidades da violação do sábado. Ou seja, tudo nessa porção aponta para um futuro, para uma era messiânica, para um futuro de equilíbrio. Que coisa fantástica e maravilhosa nessa porção que traz esse contexto, esse peso. Então, esse é o recado da porção da Paraxá. E aí tem a Shema. A Shema, ela traz uma proteção muito forte para as nossas vidas, o homem, a mulher, a menina, o menino, a partir já de tenra idade, 4, 5 anos, aprender a fazer a Shema. É a obrigação a partir dos 13 anos de idade, mas já desde cedo o Shema, porque o Shema, ele prepara você para o eterno. Qualquer momento de dificuldade, você invoca o Shema, um momento de crise, um momento de assalto, um momento de perda, um momento de desespero, invoque o Shema. Estude conosco, aprenda as leis. E tem uma outra questão. Quando o povo se converter ao Eterno, todos vão virar judeus? Não se trata disso. Se trata de que todos os povos vão se tornar monoteístas. Eles vão abandonar a idolatria. Para ser judeu é uma outra questão, é um passo ainda mais. Muitos quererão, muitos se voltarão para o Eterno como os judeus fazem, mas isso não é via de regra, não vai ser algo imposto. O Eterno não impõe essa questão, ele separou os filhos de Israel para essa missão, mas os que querem se juntar podem, mas os que querem ficar na condição onde estão, apenas como monoteísta, guardando o Shabat, guardando leis, não comendo carne impura, não deixando que o sangue entre na sua casa, não deixando que as coisas ruins entrem na sua casa, ok? Shavuot Tov, boa semana a todos, se associe a Ish, chegue mais próximo de nós, tem várias coisas boas e importantes acontecendo. Estamos entrando agora no mês de Tammuz, Tammuz vem aí, é um mês muito forte, que nós precisamos de muita proteção, porque a coisa vai ficar apertada. Tammuz vem aí, depois Ave, que é um mês assim muito forte, vai chegar e nós precisamos estar fortalecidos diante do Eterno para passar por esses períodos difíceis que sempre acontecem. Shavuot Tov, boa semana, mensagem do Rav Eládico para você.